Um final de semana de muita emoção para o futebol paraense. Sem dúvida, viveremos momentos especiais. Esta é a nossa expectativa. Tem o Paysandu contra o Botafogo e o Remo contra o Manaus na Série C. Já já para você. O Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão chegando na reta final da fase classificatória. E agora, nesta 17ª e penúltima rodada, 2 jogos que serão, sem dúvida, emocionantes e vão tocar em cada um dos torcedores do nosso futebol. Na sexta-feira, o Paysandu recebe o Botafogo da Paraíba e vai em busca de mais uma vitória para consolidar a sua caminhada rumo à classificação. O Paysandu deve repetir o mesmo time do jogo contra a equipe do Ferroviário. Esta é a tendência do técnico João Brigatti. O time foi bem, fez uma apresentação muito boa, venceu com autoridade e deve ser preservada a base daquela escalação no jogo contra o Belo. O Paysandu, então, tendo o Luiz Felipe como meia de ligação e o Marlon aberto pelo lado esquerdo, com múltiplas funções, com muita mobilidade e, acima de tudo, como artilheiro nesta fase do Paysandu ao comando do Brigatti. O time está estruturado, tem toda a sua retaguarda definida, tem o Shoa e PH como os 2 volantes e, a partir daí, faz uma linha de 3 com William Barros, Luiz Felipe e Marlon, enquanto que o Nicolas fica fazendo aquela flutuação um pouco mais à frente. Aqui atrás, Paulo Ricardo, Tony, Micael Perema e Bruno Colasso. Este é o time do Paysandu contra o Botafogo, que está invicto ao comando do Evaristo Pisa e continua brigando para não cair, numa briga praticamente direta contra o seu rival paraibano, o 13 de Campina Grande. David Batista será uma opção nova para o técnico da equipe da Paraíba para o jogo desta sexta-feira, com a venda de ingressos virtuais crescendo cada vez mais, uma bela sacada do Paysandu para aproveitar esta arrecadação e completar a folha de pagamento do elenco do Paysandu, tentar atualizar tudo, e é isso que o Paysandu busca neste tour de força, nesta convergência, fazendo com que as coisas se ajustem e cada vez mais este elenco se una na busca desta classificação. O Paysandu tem um adversário que merece respeito, mas pelo futebol apresentado, pelo crescimento na hora certa, tem todas as condições do mundo de conquistar uma vitória contra o Belo. No sábado, em Manaus, o Remo vai para o seu embate decisivo, para a sua classificação. E só um empate, basta um empate, basta não tomar gol, basta não perder para se classificar antecipadamente para a segunda etapa da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O time deve sofrer alguns ajustes, mas eu diria que o seu sistema defensivo não tem o que mexer. A equipe deve ter Vinícius, o Ricardo Luz, Mimica, Rafael Jansen e o Marlon. E aí, Lucas Siqueira e Charles, ou Charles e Lucas Siqueira. A partir daí, ficam então as variáveis para o técnico Paulo Bonamigo. Mesmo com Eduardo Ramos, G2 e Carlos Alberto não conseguindo desenvolver um bom futebol no jogo contra o Botafogo, o Remo ficou travado, não conseguiu ser veloz, não conseguiu ser reativo com eficácia. A tendência é que Eduardo Ramos fique um pouco mais atrás e o G2 também participe desta articulação. Sacrifício para Carlos Alberto, que ficaria como opção de banco. E aí, na frente, a volta do Hélio Borges seguramente, e o Salatiel como a referência do time do Clube do Remo. Muita gente avalia que o Wallace pode começar jogando e aí o G2 sairia da equipe, ficaria também como opção. Mas, a priori, por tudo que se acompanhou, Bonamigo deve manter Eduardo Ramos e G2 na equipe para começo de partida contra o Manaus. O Manaus, que ainda briga pela classificação, tem chances de chegar
a segunda etapa da competição, mas não terá outra vez Daniel Costa, que é o homem das bolas paradas, o articulador da equipe, e isso é sem dúvida um ponto importante para a equipe do Clube do Remo. É verdade que o Manaus não perdeu em casa nesta Série C, mas viveu alguns empates. Então, o empate é o que basta para o Clube do Remo. É importante que o Remo faça uma exibição mais convincente e traga um bom resultado de Manaus. Basta o empate para a classificação. Aliás, a combinação perfeita para nós paraenses neste final de semana. A vitória do Paysandu e o empate ou vitória do Remo. Com esses dois componentes, nós teremos as nossas duas equipes garantidas na próxima etapa, independentemente do que vai acontecer no Repá do outro sábado, dia 5 de dezembro. Repito, a combinação perfeita, vitória do Paysandu, empate ou vitória do Clube do Remo. E aí, tudo estará sacramentado. É isso, amigos. Até a próxima.